as 70 semanas de Daniel como você nunca viu. A grande tribulação, para quem está reservada? O arrebatamento da igreja, quando será? Como será? Um vídeo completo sobre o fim dos tempos. Será um vídeo maravilhoso para abençoar a sua vida. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, sou teólogo e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje nós vamos aprender tudo sobre as 70 semanas de Daniel, sobre os eventos do fim dos tempos, profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, um estudo preparado com muita maestria para abençoar a sua vida. Se você está preparado, então vamos lá. As mensagens, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entrado em contato comigo, tem conversado comigo, tem tirado as suas dúvidas. Esse aqui é um canal muito recente e está crescendo muitíssimo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho recebido alguns comentários e de algumas pessoas também têm me pedido para que eu faça vídeos mais longos. Porém, eu quero dizer que isso é um pouco difícil devido à dificuldade que as pessoas têm por estarem por mais de 30 minutos vendo o mesmo vídeo. As pessoas hoje têm dificuldade com a atenção. É por esse motivo que decidimos então fazer vídeos mais curtos, justamente para que as pessoas consigam ficar o maior tempo possível vendo os nossos vídeos. Se houver necessidade, no futuro nós poderemos sim, com certeza, fazer vídeos mais longos, assim estaremos também conseguindo expor um pouco mais o ensinamento e trazendo mais clareza a cada dia. Antes de darmos continuidade, eu quero pedir você para redobrar a sua atenção e para ter o cuidado de não pular nenhuma parte desse vídeo, de forma que você possa absorver todo o ensinamento que será dado aqui. Eu posso afirmar com todas as letras que o estudo de hoje ele está muito relevante e muito interessante. Então não pule nenhuma parte, assim você irá ter uma compreensão total de tudo que vai ser dito no vídeo de hoje. Nós vamos estar iniciando este estudo com as 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24 diz o seguinte: 70 semanas estão reservadas para o teu povo. Pastor Joel, o que são as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel, que está em foco, não são 70 semanas de dias, mas de anos. Em Levíticos 25, versículo 8, está escrito 70 setes. Podemos dizer que as 70 semanas de Daniel ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é a seguinte: Daniel 9:24 está escrito 70 semanas estão determinadas. As 70 semanas interpreta como semanas de dias. O número 7 indica a quantidade de dias da referida semana. Porém, a palavra dia interpreta-se como ano. E cada dia equivale a um ano. E se nós multiplicarmos 70 por 7, nós vamos ter o total de 490 anos. Segundo, os 3 períodos das 70 semanas de Daniel. O primeiro período, 7 semanas, equivale a 49 anos. Teve seu início no período do reinado de Artaxerxes, no período em que vivia Neemias. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Quando ele pediu ao rei para poder voltar à sua nação e reconstruir a cidade e edificar os muros. Isso ocorreu em 445 a.C. Isso é quando foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Daniel 9, versículo 25. O segundo período é de 62 semanas, equivalente a 434 anos. Refere-se ao fim do Antigo Testamento até a vinda do Messias. E nesse período, o Messias seria rejeitado e ultrajado pelo seu próprio povo. Daniel 9, versículo 26. Esse período se completou no ano 32 depois de Cristo, quando o seu povo o rejeitou. Até então, 69 semanas, 483 anos. O terceiro período abrange uma semana, ou seja, 7 anos. Conforme está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E misteriosamente acontece o intervalo nas 70 semanas proféticas de Daniel. Nós identificamos esse período como o tempo dos gentios, e nós vamos estar falando mais detalhadamente um pouco mais para frente nesse vídeo. Naturalmente aqui nós estamos vendo a igreja, estamos vendo a nós
que estaremos em evidência até o arrebatamento da igreja. Após esse evento estará dando início a 70ª semana de Daniel. Terceiro, a última semana profética que foi profetizada por Daniel, capítulo 9, versículo 26. Surgirá então um príncipe e um povo deste príncipe. Virão para assolar e para destruir Israel nas asas das abominações. Esse não é outro senão o assolador, o anticristo, aquele que foi profetizado para os últimos dias. O homem do pecado, o príncipe que há de vir. E ele irá fazer aliança com Israel por uma semana. Daniel 9:27. Ele virá com muita astúcia, com muita inteligência, com muita sagacidade. Ele vai ter um poder de persuasão enorme. De alguma forma ele vai conseguir ter a aprovação do povo de Israel e das nações. E todos irão honrá-lo e admirá-lo por tudo que ele está conseguindo fazer entre as nações e principalmente de modo específico em Israel. Mas em um breve espaço de tempo, na metade da semana, ele rompe, ele quebra este pacto, essa aliança que ele tinha feito com Israel. Pois o fim dos tempos, a grande tribulação, ela está dividida em duas partes. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Também muito conhecido como a angústia de Israel ou a angústia de Jacó. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, me dê a honra da sua inscrição, também ative o sino das notificações e coloque todas, de forma que quando eu lançar um vídeo novo, eu faço vídeos novos todas as semanas, você vai receber a notificação do YouTube e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu lanço aqui todas as semanas, vídeos profundos, vídeos feitos com maestria para abençoar a sua vida. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bom, diante de tudo que nós ouvimos até agora, eu vou trazer um pouco mais de esclarecimento e vamos agora entrar com um pouco mais de profundidade nesse assunto que eu trouxe muito resumido aqui na parte introdutória do vídeo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão reservadas para o teu povo e para a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Alguns detalhes dessa profecia que acaba passando desapercebido. Primeiro, nós vamos ver. 70 semanas estão reservadas para o teu povo. Primeiramente, nós vamos aprender aqui, número 1, que Deus, ele é soberano e ele determina todas as coisas e ele conhece todas as coisas antes mesmo que isso aconteça. Segundo, nós aprendemos aqui que Deus está dizendo que esta profecia está relacionada ao povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel, pastor Joel? O povo judeu. Daniel se encontrava na Babilônia e o povo de Daniel era o povo judeu. Até porque Daniel, ele era israelita. Terceiro detalhe importante que nós vamos encontrar na profecia de Daniel é para a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Daniel, que era judeu, Jerusalém. Jerusalém se encontra em Israel. O quarto detalhe interessante é para o teu santo monte. Que monte santo é esse? O monte onde foi construído o templo, Monte Moriá, que se encontra em Israel. Naturalmente, esta é uma profecia relacionada de modo específico e direto ao povo judeu. Quando a Bíblia fala de grande tribulação, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aqui, eu gostaria de dizer para você de forma categórica que a palavra do Senhor se refere sempre ao povo judeu e aos gentios, a todos aqueles que negaram ao Senhor Jesus. Isso está muito claro diante das profecias e diante das sagradas escrituras. O próprio Senhor Jesus irá falar que a grande tribulação está reservada de modo específico para judeus e gentios. Alguns detalhes interessantes que nós não vamos encontrar no livro de Mateus 24, mas nós vamos encontrar em outros escritores dos evangelhos, detalhes interessantes com respeito ao sermão profético de Jesus. Naturalmente que tudo que nós falamos aqui é com muito respeito
aos nossos amigos que são pós-tribulacionistas, mas eu quero dizer que se nós fizermos uma leitura rápida no livro de Mateus capítulo 24, aparentemente parece que a igreja realmente passa pela grande tribulação. Mas nós precisamos entender os eventos à luz da palavra de Deus. Outros evangelhos também irão falar sobre o mesmo evento, a mesma pregação e o mesmo culto, aonde Jesus estava ensinando sobre o sermão profético. Nós vamos encontrar outras referências com respeito ao mesmo evento em Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. São outros escritores contando o mesmo evento, falando sobre a mesma pregação e o mesmo ensinamento. Porém, eles vão agora contar detalhes diferentes. Cada um irá ensinar, cada um irá escrever conforme a direção que o Espírito Santo dá para cada um deles. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele irá falar o seguinte: quando virdes o abominável da desolação, como falou o profeta Daniel. Aqui nós vamos ver o Senhor Jesus, inclusive esse é um texto que os pós-tribulacionistas gostam de usar para defender a sua visão. Olha, o próprio Senhor Jesus, ele está falando de forma clara que a grande tribulação não está reservada à igreja, mas para o povo judeu. Vamos ver os detalhes que ele mesmo falou. O abominável da desolação, conforme falou Daniel e foi repetida por Jesus agora no Novo Testamento, está escrito no livro de Daniel 9, versículo 27. Também em Daniel capítulo 12, versículo 11, o abominável da desolação, que está falando agora o Senhor Jesus, é uma referência ao anticristo. Ele vai dizer o seguinte: quando ele estiver no lugar santo, sabemos que o lugar santo é em Jerusalém, em Israel. Quem estiver na Judéia, onde que fica a Judéia? Judéia, ela não se encontra em nenhuma outra nação, mas de modo específico em Israel. Sobre o eirado, aqui é um outro detalhe interessante que o Senhor Jesus irá falar para os judeus que ficarem para a grande tribulação. Aqueles que estiverem sobre o eirado, não desça. Aqui nós vemos claramente que é uma referência à casa de judeus. O Senhor Jesus também irá falar ai das grávidas. Por que ele falou ai das grávidas? Ai das grávidas porque as grávidas não conseguem correr, né? Tadinha, as mulheres, quando elas ficam grávidas, têm dificuldade muitas vezes até de caminhar, e nós sabemos que essa é uma realidade, é algo normal. Então o Senhor Jesus falou, ore para que não, ninguém esteja grávida nesse período de grande provação que há de vir sobre toda a terra. Ele vai também dizer, orarem para que não aconteça no dia de inverno, até porque no dia de inverno ninguém consegue fugir, nem quem está grávida e nem tampouco aqueles que estão em um período de inverno, porque no período de inverno, quem é que consegue fugir? Nós que moramos na Europa sabemos muito bem que fugir na época de inverno é difícil, principalmente se houver neve. O frio é muito grande, a dificuldade é muito grande, e ficar por um período exposto ao frio é muito difícil, a pele parece que vai cortar. Então Jesus vai falar, ore para que não seja no inverno. Tem muitas pessoas que pensam, mas Israel não neva. Se você for na internet, coloque na internet neve em Jerusalém ou neve em Israel, você vai ver como descem neves abundantes em alguns períodos do ano naquela nação. Nem no dia de sábado. Esse é o sétimo detalhe importante que Jesus irá falar. Por que ele falou sobre o sábado? Orar para que não seja também no sábado. Olha, no sábado, para quem não sabe, o judeu não pode caminhar mais do que 2 quilômetros. Caminhar mais do que 2 quilômetros para um judeu no dia de sábado é infringir a lei. E eles não fazem isso. Então, aqui nós vamos ver que Jesus está falando de modo específico com o povo israelita, com o povo judeu. A Bíblia vai dizer que Deus, ele ama o povo judeu. E ele estava agora dando estratégias para o povo judeu de como fugir da grande tribulação que haveria de vir sobre todo mundo, mas que de modo específico e mais intenso viria sobre eles, o povo judeu. Então o amor de Deus estava entrando em ação e ele estava dizendo, vocês judeus, gentios, a todos vocês que irão ouvir
esta mensagem, se preparem, estejam em oração, para que algumas coisas não aconteçam nesses dias e nestas horas, porque senão vai ser ainda mais difícil de vocês passarem por esse momento. Naturalmente, Jesus, ele sabia que nesse momento profético, a igreja não estará mais sobre a terra. A igreja, antes que a ira de Deus seja derramada, a igreja será tirada, a igreja será arrebatada, e então inicia-se o período de 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Nunca confunda Israel, gentios e igreja. São 3 povos distintos e Deus tem um plano e um propósito específico para cada um desses povos. Nós sabemos que em Jesus nós somos um só. Em Jesus não há divisão, não há separação. Nós sabemos que todos aqueles que estão em Cristo, eles são nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo, eles se tornam cristãos. Eles se tornam filhos de Deus. Mas nós vamos ver, sim, claramente uma distinção entre Israel, gentios e igreja. Como eu falei no início, que eu estaria falando de modo mais detalhado com respeito a esse assunto. Então, o pastor Joel prova dentro da Bíblia que Deus tem esses povos específicos. 1 Coríntios 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Quando o gentio crê, ele se torna cristão. Quando o judeu crê, ele se torna cristão. A igreja ela é formada por judeus e gentios. Nós não somos o novo Israel de Deus. Então nós vemos claramente, de acordo com a revelação bíblica, que Deus tem um propósito específico para Israel, um propósito específico para gentios e um propósito específico para a igreja. E agora, quando nós estamos em Cristo, todos nos tornamos filhos de Deus, filhos da promessa, e também nos tornamos agora cristãos. Pastor Joel, mas muitas pessoas estão afirmando que as 70 semanas de Daniel já se cumpriu. Bom, eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram, porque algumas coisas ainda precisam acontecer. Se você fizer as contas comigo, 360 vezes 69 vezes 7, nós vamos ter um total de 173.880 dias. E se você fizer as contas juntamente comigo, desde quando partiu a ordem do primeiro dia de Nissan, como diz a palavra de Deus, até 6 de abril de 32 depois de Cristo. E se não houvesse a interrupção da profecia, como muitos estão afirmando, as 70 semanas de Daniel já haveriam sim se cumprido. Se completaria a 70ª semana de Daniel no ano 39 depois de Cristo. Mas sabemos que não foi no ano 39 depois de Cristo que o general Tito Romano ele entrou na cidade de Jerusalém e destruiu tanto a cidade quanto o templo. Mas isso, segundo as fontes históricas, nós entendemos que foi no ano 70 depois de Cristo. Esta é uma evidência claríssima de que a profecia de Daniel ainda não foi cumprida. Basta que você faça a soma total e você vai ver que desde quando partiu a ordem até o cumprimento da profecia, se não houvesse então esta interrupção profética, ela já teria se cumprido. Mas como houve então a interrupção, neste caso as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram. Alguns eventos que não foram mencionados por Daniel, mas que foram mencionadas por Cristo agora no Novo Testamento. E essas menções estão reservadas e relacionadas agora ao intervalo que houve nas 70 semanas de Daniel. Algumas menções de Cristo como cairão a fio de espada, isso se completou no ano 70 depois de Cristo, quando o general entrou na cidade. Segundo, serão levados cativos por todas as nações, isso também se completou no ano 70 depois de Cristo. Inclusive uma informação aqui, um bônus para você, uma informação interessante, o Coliseu de Roma foi nesse período que foi construído por judeus que foram trazidos escravos de Roma no ano 70 através do general Tito. Terceira menção de Jesus, até
que o tempo dos gentios se completem. Pergunta: o tempo dos gentios já se cumpriu? Resposta é não. A Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. E nós sabemos que esse tempo ainda não se completou, ele ainda não terminou. O próprio Senhor Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 24. E cairão ao fio da espada e serão levados cativos por muitas nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem. Romanos capítulo 11, versículo 25. Irmãos, eu não quero que ignoreis esse mistério, e não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Então nós podemos perceber que existe aqui um tempo, um momento que foi reservado, um tempo que foi dado para que o povo gentil se converta, para que o povo gentil abandone o pecado e volte-se para Cristo e venha para Cristo. Eu posso chamar esse momento de graça, um momento do amor, um momento em que Deus ele está dando para a humanidade um tempo para vir para Cristo, um tempo para abandonar o pecado, um tempo para entrar dentro deste caminho que conduz o homem ao céu. Então aqui nós vemos o que? Um hiato, um intervalo, uma interrupção profética que nós chamamos carinhosamente de graça de Deus. No ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que os judeus eles foram levados cativos para muitas nações. Conforme Ezequiel 36, versículo 19 e versículo 20, também em Lucas capítulo 21, versículo 24. Então, algo precisa acontecer para que a profecia se cumpra. É necessário que o povo judeu volte para a sua nação, volte para Israel. Para que a profecia de Daniel também se cumpra, Israel deverá fazer um acordo com o anticristo, e nós sabemos que isso não aconteceu. Ou seja, a profecia permanece ainda interrompida. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ali está falando sobre o anticristo. Se o general romano, no ano 70 depois de Cristo, ele fosse o anticristo, ele precisaria então fazer um pacto ou uma aliança com Israel. Nós sabemos que ele não fez pacto e nem aliança com povo nenhum. Sabemos que ele não fez aliança de 7 anos com ninguém e também que ele não quebrou nenhum pacto e nenhuma aliança. Ele foi lá com o propósito de destruir a cidade e também o templo. A última semana de Daniel irá se cumprir somente quando o templo dos gentios acabar. Lucas 21, versículo 24. Esse é o tempo em que a graça de Deus está trabalhando. Esse é o tempo em que nós, a igreja, estamos pregando Cristo. Estamos dizendo que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho, que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a saber, somente Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele que cura, salva, liberta, batiza e leva o crente para o céu. É isso que nós estamos pregando. Esse é o tempo da graça, esse é o tempo do amor de Deus para todas as nações, inclusive para você que está aqui me vendo e você talvez não conheça Jesus. Esse é o momento de você receber Jesus e voltar para Cristo, você que se distanciou, porque esse é o tempo da graça, esse é o seu tempo, esse é o tempo que Deus determinou e separou para salvar a sua alma. Amigo, meu irmão, se consertar, é o tempo de você voltar para o Senhor. Esse é o tempo em que nós, a igreja, devemos estar em oração, em vigilância, devemos nos preparar para que nós possamos subir com Cristo quando Ele voltar. E quando a igreja então for arrebatada, é a partir de então é que agora o anticristo se manifesta e começará então os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Mas eu e você, a noiva de Cristo, não estamos reservados para a ira de Deus. Nós subiremos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Nós sabemos que para que as 70 semanas de Daniel se cumpram,
É necessário que os judeus eles estejam em Israel, em Jerusalém. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Os judeus seriam dispersos por todas as nações até que o tempo dos gentios se completem. Porém, algo extraordinário aconteceu nos nossos dias. Algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Como eu falei aqui na introdução do vídeo, uma profecia está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Basta abrirmos os olhos, basta que você abra sua mente e entenda, consiga ver as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. No dia 14 de maio de 1948, os judeus começaram a voltar agora para Jerusalém, para a sua santa cidade, cumprindo então a profecia de Isaías 66, versículo 8. Nasceria uma cidade em um só dia? Aqui nós podemos ver quando esse decreto foi dado, em que Israel voltou a ser uma nação. A partir desse momento se cumpriu literalmente esta profecia nos nossos dias, na nossa geração. A partir de 1948, muitos judeus estão indo, centenas, todos os dias, milhares, todos os dias estão indo para Jerusalém, para Israel, e aquela cidade está crescendo, e nós podemos ver que hoje Israel é uma potência na terra. Então agora estão vindo recursos de todas as partes, de lugares até mesmo que o próprio israelita, os próprios judeus não esperavam. Estão vindo recursos, apoiadores de todas as partes, porque eles querem que Israel torne a ser uma nação. E aqui, meus irmãos, está então finalmente para se cumprir as 70 semanas de Daniel, mas antes que a última semana de Daniel se cumpra, a Bíblia diz que a igreja será tirada, a igreja será tomada e nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor. Porque a grande tribulação ela não está reservada para a igreja. Até porque, primeiro, nós recebemos a Cristo. No livro de João, capítulo 1, versículo 10, os judeus rejeitaram, mas a igreja o recebeu. Os judeus mataram Jesus. A igreja recebeu a Jesus e morre por amor a Jesus. Os judeus falaram na crucificação que o sangue de Jesus caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Ali era um símbolo de rejeição, um símbolo de maldição que eles estavam lançando sobre Cristo. E a igreja, hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós recebemos Jesus, nós amamos Jesus e nós seremos por Jesus guardados. Como será a grande tribulação, pastor Joel? Olha, eu já falei que a tribulação será um período de 7 anos, e esse período será dividido em 2 partes, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Daniel 9:27, Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3, Apocalipse 12, do versículo 6 ao 14, 42 meses é igual a 3 anos e meio. 1260 dias é igual a 3 anos e meio. Tempo e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio. E sabemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas a igreja será livre desse momento de grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Até porque a Bíblia irá falar de forma enfática: 70 semanas estão reservadas para o teu povo e para a tua santa cidade. A Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre ele a ira que viria sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nem uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Hoje estamos em paz com Deus. A ira que viria sobre nós caiu sobre Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Viria um castigo, uma ira sobre nós, mas Cristo levou sobre ele. A grande tribulação está reservada para judeus e gentios, aqueles que rejeitaram a Cristo. Eu e você, meu amigo, meu irmão,
Espero que você que está vendo esse vídeo também tenha recebido Jesus e tenha nascido de novo, porque eu e você não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque esta ira, esse castigo foi depositado sobre Jesus e eu e você hoje temos a salvação e a libertação desse momento de grande aflição que há de vir sobre todos os moradores da terra. Cristo já sofreu em nosso lugar e já foi punido em nosso lugar. E se a igreja deve passar pelo castigo, pela punição, como se fosse uma espécie de purificação, isso significa que a obra de Jesus na cruz ela não foi completa, ou quem sabe ela não foi suficiente para o nosso resgate. A Bíblia diz e fala de forma categórica e de forma clara, de forma objetiva, que Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades, castigo, a ira que viria sobre nós, ele levou sobre si. O sacrifício de Jesus, ele foi santo, ele foi agradável, ele foi perfeito, ele foi completo e ele foi suficiente para que eu e você hoje não tenhamos medo nem preocupações com a grande tribulação. A Bíblia irá falar que nós hoje não estamos mais em inimizades com Deus, mas hoje nós temos paz com Deus. Hoje Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos e não dignos de recebermos a ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Assim agora, justificados pelo sangue, muito mais por ele seremos salvos da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esperando do céu o seu Filho, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Jesus que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação e ao meu ensinamento, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra para provar os seus moradores. E esse foi o vídeo de hoje e eu quero convidar você para verificar se você já é inscrito no nosso canal. Caso você não é inscrito, como que você não é inscrito no nosso canal? Se você não é inscrito, se inscreva. Também dê o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero ler o seu comentário, eu quero responder e eu quero convidar você para não perder nenhum vídeo, porque todas as semanas temos vídeos novos aqui e eu também quero indicar para você 2 vídeos muito interessantes, sempre relacionados ao tema dos fins dos tempos, e eu quero convidar você para também compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus irmãos, aquela pessoa que você sabe que ainda não conhece a Jesus. Esse é um vídeo que irá realmente impactar as vidas. Então, compartilhe com todos os seus amigos nos grupos e vamos fazer com que o reino de Deus cresça sobre a terra. Que Deus abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.